Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Tem também alguns slides para facilitar o entendimento da exposição. Atos 6, do 1 ao 7, nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nos abandonemos que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, ou cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Vamos ler juntos? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Conforme o destacado teólogo britânico do século passado, reconhecidíssimo, o reverendo John Stott fez um voto de castidade ao Senhor, serviu a Deus por muitos anos, quase 100 anos de serviço a Deus, produziu muita literatura, um teólogo inglês destacadíssimo do século passado, e ao se deparar com esse trecho de Atos dos Apóstolos, ele destacou o seguinte: 3 situações vieram para embaraçar o crescimento da igreja e a pregação do evangelho no mundo. Nós já nos deparamos com 2 dessas situações ao longo dessas exposições. A primeira situação que veio para embargar a pregação do evangelho foi a perseguição. Foi uma perseguição muito forte que sobreveio aos discípulos. Segundo foi a infiltração. O que nós vimos em Atos, capítulo 5, o capítulo anterior, sobre Ananias e Safira, aquela pregação um pouco medonha. Então, a infiltração, o pecado florescendo dentro da igreja. E hoje nós vamos tratar da distração. Foi uma outra estratagema de Satanás para emperrar o avanço da igreja e a pregação pura e simples do evangelho. Por causa de demandas em relação à assistência social e beneficência, os apóstolos corriam sério risco de deixar de lado a oração e o ministério da palavra. Surgiu um problema, que é o nosso primeiro tópico essa noite. Surgiu um problema aí no versículo 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, os judeus, porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Irmãos, imagine um universo de quase 5.000 pessoas tendo dificuldades na distribuição de cestas ou de assistência social. Nós podemos sentir um pouco dessa dificuldade do desabastecimento, ou do abastecimento adequado com a greve dos caminhoneiros. Quase 9 dias de paralisação, nós começamos a sentir um pouco algumas dificuldades. As pessoas desesperadas procurando abastecer os seus carros, muitos indo ao mercado, um problema instalado na nação. Eu diria que o nosso governo realmente é muito incompetente, que deixou 9 dias de dificuldades para realmente uma ação efetiva ter sido desencadeada para a resolução desse problema. O nascimento da igreja primitiva foi algo, sem dúvida alguma, maravilhoso e singular. Deus estava trabalhando de várias maneiras poderosas na vida de inúmeras pessoas. Diariamente, como há no relato de Lucas, diariamente haviam pessoas sendo convertidas pelo Espírito Santo e entregando suas vidas a Cristo e sendo integradas à igreja. Foi um momento, eu diria, emocionante.
diferente na igreja do Senhor. Mas a igreja primitiva, nós sabemos muito bem que não era uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja que não tenha os seus problemas, as suas dificuldades. É uma lição que já salta aos olhos no início dessa exposição. No capítulo 5, por exemplo, encontramos o problema da hipocrisia que alcançou aquele casal Ananias e Safira. Agora Lucas nos mostra um outro problema que ocorreu em meio a esse crescimento fenomenal da igreja. A igreja crescendo, a igreja avançando, problemas também. Uma murmuração que ameaçava dividir a igreja. Houve uma murmuração, uma polêmica. Com o crescimento da igreja, aumentam os problemas. Nós não temos de negar isso. Uma igreja menor vai ter menos problemas. Uma igreja maior terá mais problemas. Não existe realmente uma igreja que fique imune disso. E como alguém declarou, morar com os santos que amamos no céu será uma glória. Morar com Abraão, com Isaac, com Jacó, pessoas amadas que o Senhor já levou, isso será uma glória indizível. Mas morar aqui embaixo com os santos, isso é outra história. Aí é outra conversa. Porque na igreja temos pessoas de todo tipo, com todas as percepções diferentes, que têm dificuldades até mesmo de se relacionar. Então houve murmuração porque as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando nós destacamos essa palavra murmuração, que ocorre aqui no versículo 6, aliás, no versículo 1, significa literalmente no grego zumbido de abelhas. Para pensar nisso, é engraçado, a expressão é literalmente isso, um zumbido de abelhas, um zum, 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 dentro da igreja, por causa dessa distribuição diária. E essa situação estava causando mal-estar na igreja ao ponto de chegar nos apóstolos. Eu digo que quando um problema chega no pastor é porque já reverberou muito. Normalmente o pastor é o último a saber muitas situações na igreja, mas quando o problema chega ao conhecimento do pastor e isso está gerando desconforto na comunidade, é porque o zum, zum, zum já foi grande. Segundo, então havia um problema. Pode passar o próximo aí, Paulo, por favor. A resolução do problema. A expressão os 12, que aparece aí no versículo 2, só acontece essa vez em Atos dos Apóstolos. Tá? É a maneira que Lucas encontra para descrever que o problema chegou à liderança da igreja. Não aparece mais essa expressão, os 12, daqui em diante. Quando os apóstolos ouviram sobre o problema, convocaram toda a congregação. Eles não culparam ninguém pelo problema, não responsabilizaram ninguém, que às vezes quando um problema chega, tendemos a responsabilizar os outros. Ah, isso aconteceu assim porque fulano fez isso, que acabou me forçando até essa atitude. A fofoca, por exemplo. Eu contei porque me falaram, eu pedi para orar, Eu só pedi para orar, então eu tive que contar qual era o problema. E às vezes, o contar o problema para a oração é uma fofoca. Não, mas era um problema e nós precisávamos orar pelo problema. Então, eles não culparam a ninguém, não atacaram, não se autodefenderam, porque nós falhamos nisso ou naquilo. Eles convocaram a igreja, toda a comunidade cristã, a fim de tomar uma importante decisão. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um momento que é divisor de águas na igreja. Os apóstolos se assentam antes de convocar a comunidade e eles entendem que deveriam definir as prioridades do ministério deles. O que é prioritário no ministério que nós estamos desenvolvendo para o Senhor? Então eles decidiram agir. Eles reconheceram a existência do problema, não é como muitos dos nossos governantes, que às vezes o problema está lá sob a vista deles, eles dizem, não tem problema, não tem crise, não tem dificuldade. Não, eles encararam o problema, de fato, existe uma dificuldade. Não sacrificaram aquilo que é essencial
e caminharam na direção da resolução daquela dificuldade, daquele problema na igreja. A nossa temática, inclusive, é sobre as dificuldades que são oportunidades para o crescimento da igreja. Mas para isso é necessário reconhecer o problema e é necessário caminhar na direção da resolução dessas dificuldades. Dwight Moody, que foi um dos grandes evangelistas do século passado, disse o seguinte: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. Foi exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles perceberam que não tinham condições de se dividirem para prestar assistência social, a beneficência, num universo de quase 5.000 pessoas, e essas demandas, e pregar a palavra de Deus e orar. Então eles resolveram chamar a igreja para que elegesse homens para realizarem essa tarefa. O que chama a atenção aqui é que se os apóstolos tivessem se dedicado a servir às mesas, a igreja perderia o seu foco. A igreja perderia a sua essência. Irmãos, eu conheci igrejas, eu não digo igrejas, mas eu conheci uma igreja que ela ficou tão dedicada à beneficência, o pastor ficou tão dedicado à beneficência, que a igreja durante a semana tinha uma frequência nos seus cursos profissionalizantes, gratuitos à comunidade. Cerca de 500 pessoas passavam pela igreja de segunda a sexta-feira, nos cursos profissionalizantes. Certa feita eu fui, das raras vezes que eu saio da igreja, eu não gosto muito de sair, mas às vezes eu saio, mas das raras vezes que eu saí, eu fui nessa igreja dar um estudo na escola dominical. Sabe quantas pessoas tinham lá? 7. Com o pastor. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada aí. Se eu tenho cerca de 500 pessoas que estão frequentando a igreja durante a semana para cursos profissionalizantes de assistência social, mas no domingo eu tenho 7 pessoas de manhã, 20 pessoas à noite, a igreja já está perdendo seu foco. Ela já perdeu o seu foco. Então, os apóstolos perceberam qual era a essência do seu ministério. Eles iriam realizar um trabalho que não cabia a eles, é o chamado desvio de função, de serviço, de finalidade. Existem certas coisas que se paga para fazer, mas o trabalho pastoral, de pregação, de oração, isso daí não tem como se pagar para fazer. Embora os pastores tenham o seu sustento, mas alguém tem que se dedicar a isso. E daí eles estabeleceram os quesitos para que esses irmãos assumissem esses cargos da beneficência. Aqui eu quero chamar a atenção para 2 considerações importantes na resolução do problema. Primeiro, é que não aparece a palavra diácono aí. Pode deixar no slide anterior mesmo. Não aparece a palavra diácono ou junta diaconal. Mas nós inferimos que é daí que aí está a primeira junta diaconal eleita pela igreja. Segundo, que num cargo de oficial da igreja ou de pastor, é uma das funções, ou são os cargos mais difíceis de se adentrar e realizar com fidelidade e com maestria, por algumas razões. Pela meritocracia, pelos meus estudos, eu poderia acessar qualquer universidade do nosso país ou do mundo. As universidades norte-americanas, pela meritocracia, pelo meu esforço, pelos estudos, eu poderia acessar qualquer cargo público. Eu já vi pessoas que estavam numa determinada profissão, deu aquela crise dos 38, disse, eu vou mudar de profissão. A pessoa engajou numa nova jornada de preparação, de estudos, prestou concurso e está lá no concurso público, pela meritocracia, pelo seu esforço. Mas isso não acontece na igreja. Porque para ser um pastor, para ser um oficial, para ser um presbítero, um diácono, é necessário o chamado de Deus. E não é só um bom começo, mas o desenvolvimento disso ao longo da jornada é algo muito difícil. E quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono, sabe do que eu estou falando. Então,
houve aqui alguns quesitos para que esses irmãos pudessem assumir essa função da beneficência. Eles deveriam ser homens de boa reputação, e a palavra reputação é ser uma testemunha ou dar um testemunho dentro e fora da igreja. E nós sabemos que uma reputação não é construída da noite para o dia. Isso não acontece da noite para o dia. Quando chega uma pessoa nova na igreja, a igreja fica sondando. Quando chega um pastor novo no aprisco, a igreja fica sondando. E tem que fazer isso mesmo. Quem é esse pastor? Como que ele vai reagir nessa situação? Isso leva tempo, é uma jornada, é uma caminhada, não é da noite para o dia. Então deveriam ser homens conhecidos e reconhecidos na igreja pelo seu testemunho, pelo seu cristianismo. Eles tinham de ser cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, eles deveriam estar sob o controle do Espírito Santo. Não terem o controle de suas vidas. Por isso que nós vemos mais à frente, e oxalá, queira Deus que próximo domingo eu chegue a Estevão, que para mim é uma das figuras que se destacam aqui nesse início da igreja. Era um homem tão cheio do Espírito Santo que foi ao martírio por causa da sua fé. Era um homem conduzido por Deus. Eles tinham de ser cheios de sabedoria, ou seja, eles tinham de saber aplicar a palavra de Deus a essas situações rotineiras. Meus irmãos, os diáconos até hoje sofrem com algumas dificuldades no seio da igreja. Às vezes são maltratados, às vezes são mal interpretados, estão organizando o estacionamento, alguém trata mal, a pessoa chega atrasada, quer colocar o carro em qualquer lugar, o irmão não respeita. Às vezes uma dificuldade no culto, está lá a criança chorando, o diácono se aproxima para tentar apaziguar, o pai e a mãe já estão nervosos. Então é preciso sabedoria, é preciso graça de Deus para lidar com N situações que podem acontecer. E dentre eles se destaca já aí, na eleição, Estevão, que além de todos os atributos que ele tinha, era um homem cheio de fé. É o que a Bíblia vai dizer, um homem cheio de fé. Todos têm fé, mas Estevão era um homem que se destacava pela sua fé e sua confiança no Senhor. Então fora estabelecida aqui a primeira junta diaconal da igreja, composta por 7 homens. E é digno de nota que todos esses nomes são gregos, não são nomes judeus. Porque o problema era com as viúvas dos gregos, então foram eleitos homens que tinham pelo menos uma tradição grega na família. Então, nós vemos que os apóstolos aqui procuram resolver o problema. O próximo tópico, ou a nossa próxima consideração, é que eles usufruíram dos benefícios do problema resolvido. Apareceu um problema, encararam o problema e puderam então usufruir dos benefícios da resolução deste problema. Primeiro, irmãos, esta decisão, essa deliberação da igreja, da assembleia, trouxe honra ao nome de Deus e serenou a igreja. Daqui em diante nós não vamos ver mais polêmicas na igreja por causa disso. Isso foi resolvido, isso foi sanado. E é criado um novo, digamos assim, uma nova vertente do oficialato na igreja, que é a diaconia. A palavra de Deus continuou sendo pregada e o número dos discípulos se multiplicou. A igreja continuou crescendo. Isso não foi um motivo para dividir a igreja, para enfraquecer a igreja. Pelo contrário, a dificuldade levou a igreja a se fortalecer. Chama a atenção que esses primeiros diáconos eram pregadores do evangelho. Às vezes o presbítero está na função de presbítero, no ofício, e ele não se vê na docência, no ensino. Ele tem dificuldade de ensinar. Meus irmãos, no início da igreja, os diáconos eram pregadores, eloquentes da palavra de Deus. É um referencial impressionante. Eles não cuidavam só da beneficência, mas o zelo pela pregação da palavra do Senhor. Chama a atenção aí no versículo 7º, finalzinho, que também muitíssimos sacerdotes obedeciam
à fé. Um estudioso da Bíblia disse que, nas suas pesquisas, que existiam cerca de 18 mil sacerdotes nesse momento da igreja. 18 mil sacerdotes em Jerusalém. E muitos desses sacerdotes estavam aderindo à fé. Homens que estavam ligados ao serviço do templo. Vejam que se os apóstolos tivessem deixado a oração e a palavra para servirem às mesas, a igreja não teria crescido como cresceu. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. A palavra é o principal instrumento usado por Deus para propiciar o amadurecimento espiritual e o crescimento numérico da igreja. Nós vamos concluir. Pode passar para o próximo, por favor. Eu quero destacar aqui algumas lições para a igreja. Hoje nós vamos ter a ordenação de um diácono, o último, que foi eleito pela Assembleia. Ele não foi ordenado e devidamente empossado na cerimônia que nós tivemos, a última, porque estava em viagem. Mas essa mensagem não é por causa dele, porque isso tem implicações e aplicações para todos nós crentes. Esse problema que surgiu no seio da igreja, a maneira como ele foi resolvido, com 7 homens que se dispuseram na obra do Senhor. A primeira lição que eu quero destacar é a observância da prioridade na obra do Senhor. Os apóstolos entenderam o chamado do Senhor. Por isso que eles se recusaram a se envolver pessoalmente naquela causa de alimentar as viúvas dos gregos. O que parece aqui algo duro e insensível dos apóstolos, porque era algo urgente, que precisava ser feito logo, foi a melhor das decisões que eles puderam tomar. Às vezes, os líderes devem dizer não para o que é bom, a fim de dizer sim para o que é melhor. Era justo que as viúvas fossem assistidas, mas aquilo não era a prioridade naquele momento, para os apóstolos. Então, a igreja passa fome espiritualmente quando os líderes se concentram em outra coisa senão a palavra de Deus e a oração. Os líderes precisam se dedicar a isso, porque é dessa palavra que tem realmente o alimento sólido para a igreja. E na obra de Deus nós devemos constantemente construir tudo que diz respeito à nossa vida sobre a palavra de Deus e a oração. Nós presbiterianos enfatizamos muito palavra de Deus, mas tem a oração. A oração é um elemento que também deve estar presente, algo que nós já falamos anteriormente em exposições aqui em Atos dos Apóstolos. Outra lição importante é a impossibilidade de se fazer todo o trabalho na obra do Senhor. Os apóstolos não poderiam fazer o seu trabalho e ao mesmo tempo alimentar as viúvas, é o que está claro aqui. Eles não tinham condições de fazer tudo. Eram 12 pastores para mais de 5.000 pessoas. Estavam muito atarefados. O mesmo é verdade em todas as igrejas de hoje. Nenhum pastor faz tudo, irmãos. Sempre vai ter um ponto cego no ministro. Sempre vai ter algo que você diga, o pastor deixou a desejar nisso, naquilo. Mas o que deve ser algo a ser avaliado pela igreja é se esse pastor é dedicado à oração e à palavra. Se esse pastor de fato está alimentando o rebanho. Na igreja há centenas de coisas que precisam ser feitas urgentemente. E portanto são necessárias centenas de mãos dispostas a servir. Não só a mão do pastor. O pastor, no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o único que é sustentado pela igreja. Porque ele vive para se dedicar ao estudo da palavra e à pregação. Mas o pastor não consegue fazer tudo sozinho na igreja. Aliás, ele não consegue fazer tudo. Em 1 Coríntios 12, Paulo trata da variedade de dons espirituais no corpo de Cristo. Deus nunca pretendeu que um homem ou um grupo de homens ou mulheres fizesse todo o trabalho na igreja local. Esse nunca foi o plano de Deus. Mas o que vemos na igreja, inclusive na nossa igreja, é que em determinados setores da igreja são as mesmas pessoas que estão fazendo sempre as mesmas coisas.
Não há disposição para se assumir liderança e se comprometer. E daí nós desaguamos aqui na terceira e última lição, o que nós podemos depreender disso, desse texto aqui, é o valor de servir aos outros por meio de atos de bondade. Os primeiros diáconos efetivamente arregaçaram as mangas e ajudaram pessoas de diversas maneiras. Eles obedeceram à vontade de Deus, servindo as viúvas, tanto quanto os apóstolos obedeceram à vontade de Deus, quando ministravam a sua palavra. E nós precisamos de pessoas assim, de oficiais assim, que estejam dedicados nas suas respectivas funções. O pastor não é mais importante que o presbítero, e o presbítero não é mais importante que o diácono. Todos são importantes nessa engrenagem da obra de Deus. Então, devem ser honrados por isso. E eu quero me dirigir a todos essa noite. Se os senhores e as senhoras são cristãos, mas no momento não estão usando os seus dons, os seus talentos, para servir ao Senhor, precisam buscar a Deus em oração, compreender a sua vontade e servi-lo. Nós não somos chamados para espanar banco de igreja. Esse não é o nosso chamado. Se está resmungando de problemas na igreja, normalmente a mente ociosa começa a ver os pontos cegos, as pontas soltas, as fragilidades. Isso é um indício da sua ociosidade. Porque normalmente quem está trabalhando na igreja não fica preocupado com probleminhas que aparecem na igreja. Porque está ocupado demais para isso. Para perder tempo com essas coisas. A igreja somente será forte quando cada membro se comprometer à função que Deus o chamou e capacitou a realizar. Aí a igreja será forte. Eles só chegaram aqui no versículo 7, o versículo que nós lemos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, porque os irmãos daquela igreja primitiva resolveram cada um assumir a sua função. Não se contentaram com a ociosidade na obra do Senhor. Então a exortação final que eu quero fazer nesse sermão, e numa noite de ceia, que é uma noite que normalmente nós ponderamos sobre a nossa vida cristã, sobre os nossos compromissos de fé, por meio da nossa confissão de fé a Deus, de fidelidade, de serviço, de sustento da obra, e daí por diante. Nessa noite em que nós vamos ter um momento de profunda reflexão sobre a condução da nossa vida cristã, que seja acoplado a isso, o que eu estou fazendo no corpo de Cristo? O que eu sou no corpo de Cristo? O que Deus tem me chamado a fazer? E se eu já sei, como que eu tenho feito? Eu tenho feito com dedicação, algo que nós falamos hoje na reunião do conselho para o nosso irmão, o André, foi até aprovado pela reunião pelo conselho. Faça a obra de Deus com alegria. Alegria. Privilégio grande servir a Deus. Então, se eu já sei o que eu tenho de fazer, como que eu tenho feito? Irmãos, é impressionante. Nós vamos ver isso que eu estou falando aqui no fecho do sermão na vida de Estevão. Principalmente próximo à sua morte. Isso vai estar muito forte na vida de Estevão. Essa dedicação, essa alegria em servir a Deus num contexto de adversidade. Então, use seus dons com sabedoria, não os enterre. Então, um dia, o Mestre, o nosso Senhor Jesus, irá declarar a todos os fiéis: muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações, dedicados a Deus, dedicados à sua igreja, com alegria. E nós vamos participar do gozo do Senhor, da alegria do Senhor, aqueles que têm se dedicado ao Senhor. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.